Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aí para vocês aprenderem como é que se faz a soma e a subtração de vetores utilizando o GeoGebra. Então, o ponto de partida vão ser esses dois vetores U e V que estão ilustrados aí na tela, né, de visualização. E para fazer a soma, nós vamos proceder como é a definição, né? Então, nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, vetor a partir de um ponto. E a gente pode começar por qualquer um dos dois vetores. Por exemplo, eu vou começar pelo vetor U. Então, na ponta do vetor U, eu vou desenhar o vetor V. Então, eu vou marcar aqui o vetor V e vou clicar aqui na ponta do vetor U nesse ponto A. Vai ficar representado então um vetor W que é exatamente igual ao vetor V, ok? Aí o vetor soma vai ser que vetor, pessoal? O vetor que vai apontar da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então, para isso a gente vai utilizar a ferramenta vetor, clicar aqui na origem e clicar na ponta do vetor A. Tá? Esse vetor A assim construído é a soma desses dois vetores, beleza? Para deixar isso ainda mais evidente, a gente pode usar um truque do GeoGebra. Você clica com o botão direito no vetor A, clique em propriedades e vamos utilizar a legenda para representar a soma. Então agora nós vamos, através dessa aba suspensa aqui, fazer com que o GeoGebra exibe a legenda soma desse vetor, beleza? Ok? Então é assim que vocês vão fazer a soma, né? Agora vamos fazer a subtração dos vetores U e V. Vamos fazer a subtração U menos V. Então primeiro nós vamos precisar do vetor menos V. Eu vou construir ele simplesmente digitando menos V no campo de entrada. Isso vai gerar um vetor B, que é o vetor menos V. Então ele aponta no sentido contrário de V. E aí na extremidade do vetor U, eu vou desenhar esse vetor menos V. Ok? Para isso a gente usa a ferramenta vetor a partir de um ponto, tá? Vamos clicar no vetor B, que é o vetor que a gente quer replicar, a partir da extremidade do vetor A. Então fica criado aí o vetor menos V, que é representado aí por C, beleza? Agora, o vetor diferença vai ser o vetor que aponta da origem do primeiro até a extremidade desse segundo. Então a gente usa a ferramenta vetor, clica na origem do primeiro, na extremidade do segundo, e tá aí, fica assim construída a diferença. Para a gente deixar claro que ela era a diferença, nós vamos clicar aqui em propriedades, na legenda nós vamos escrever diferença, e vamos aqui na aba suspensa, clicar na opção legenda, para o GeoGebra exibir a legenda desse vetor. Então tá aí, a gente acabou de construir o vetor soma dos vetores U e V, aqui, e o vetor diferença. Ok? Eu vou querer que vocês façam isso para alguns vetores que eu vou representar usando o GeoGebra. Daí vocês vão ter que usar essa ferramenta para resolver isso. Beleza? Então tá bom. Ok, galera. Então eu vou fazer agora nessa sequência aqui de slides, né? Ok, galera. Então vamos ver agora como é que a gente vai fazer a soma de vetores se eles não estiverem com origem no centro do sistema de referência, né? Como vocês podem ver que é o caso aqui dos vetores U e V. A origem do vetor U é o ponto A, que não está aqui no ponto 00, assim também é com o vetor V. Então, quando a gente for somar esses vetores assim desenhados, assim representados, né, não tem problema nenhum, gente. Nós vamos proceder como nós sempre fizemos aí, de acordo com a definição da soma, né. Então, eu vou usar a ferramenta vetor a partir de um ponto, aí a gente pode selecionar qualquer um dos dois vetores. Eu vou selecionar, sei lá, o vetor U, e vou desenhar ele na extremidade do vetor V. Então fica assim representado o vetor W, que é exatamente o vetor U, e agora eu já vou fazer a soma desses dois vetores, desenhando o vetor que tem origem em V e extremidade em U. Esse vetor A, assim representado, é a soma desses dois vetores. Eu vou deixar isso ainda mais evidente, colocando aqui na legenda dele, soma, e exibindo a legenda. Beleza, então está assim representada a soma. E, bom, agora eu vou fazer a diferença desses dois vetores. E para mostrar como o GeoGebra é uma ferramenta versátil, para não sujar a figura, vou fazer essa diferença em algum outro lugar. Então, vou desenhar aqui o vetor. Vamos primeiro marcar um ponto aqui, tá bom, esse ponto E. Vou representar agora o vetor U com origem em E. Vai ser aí o vetor B, e na extremidade do vetor B eu vou desenhar o vetor menos V. Então primeiro a gente precisa criar o vetor menos V, que eu vou criar no campo de entrada usando esse comando menos V, né? Vai ficar criado aí então no GeoGebra esse vetor C, que é o vetor menos V, né? Tem mesma direção, mesma intensidade, porém aponta no sentido contrário do vetor V.
E agora eu vou desenhar o vetor menos g na extremidade do vetor u, tá? Ou seja, eu vou desenhar o vetor c na extremidade do vetor b. Então vou usar de novo essa ferramenta, ela já está selecionada, o vetor c já está selecionado, e agora eu vou marcar aqui a extremidade do vetor u. Então vai ficar aí representado o vetor menos e agora a gente simplesmente vai ligar a origem, né? Vai criar um vetor que vai apontar da origem do vetor u até a extremidade do vetor menos e. Esse vai ser o vetor diferença. Eu vou exibi-lo através da legenda. Vou escrever aí diferença e vou pedir para o GeoGebra exibir a legenda. Então tá aí. É assim que vocês vão fazer no caso que os vetores não estiverem com a origem no centro do sistema de referência, beleza? Pessoal, agora eu vou fazer a soma de diversos vetores, tá? Vai ser o último exercício aí que vocês vão ter que resolver usando o GeoGebra. Então, para limpar um pouquinho a figura, eu vou criar um ponto meio distante aí desse conjunto de pontos. Vamos criar um ponto aqui. E agora eu vou realizar a soma de todos esses vetores e vou começar, sei lá, pelo vetor U. Então, eu vou usar a ferramenta vetor a partir de um ponto, vou selecionar o vetor U e vou selecionar aí o ponto K para representar o vetor U com origem em K. E agora na ponta desse vetor eu vou desenhar o próximo, sei lá, qualquer um dos vetores que estiverem aí. Sei lá, o vetor V, a extremidade do vetor U vai ficar aí. Agora, sei lá, esse vetor aqui, na ponta desse vai dar esse. Agora esse na ponta desse. E finalmente esse na ponta desse. A soma desses vetores então vai ser o vetor com origem no primeiro e extremidade no último. Essa daí é a soma. Vamos exibir isso escrevendo soma. E tem. Essa é a soma de todos esses vetores. Beleza? É isso que eu espero que vocês façam aí com o GeoGebra.